Em 1315, errar a previsão do tempo não era só um incômodo, era a grande fome que matou milhões. Hoje, se o aplicativo do tempo erra, você pega um guarda-chuva. Sem brincadeira. Sem satélites, o app deles era a natureza. Eles sabiam que um anel ao redor da Lua significava chuva em 48 horas, ou que andorinhas voando baixo era um sinal claro de tempestade. Não era mágica, era observação pura. Eles viam os pássaros caçando insetos que voavam mais baixo com a mudança na pressão do ar. A grande pergunta é, isso era só folclore ou um sistema que realmente funcionava? Hoje, a gente vai decifrar esse código. E por falar em códigos que funcionam, o do YouTube entende que você gostou quando se inscreve. Ajuda a gente a decifrar o algoritmo. A verdade é que era um sistema complexo, nascido da mais pura necessidade. Para começar, entenda o cenário. Durante 1000 anos, do século V ao XV, entre 85% e 90% da população europeia vivia da terra. Não existia plano B. O clima ditava as regras da vida e da morte, e esse conhecimento era a única defesa que eles tinham, passado de boca em boca por gerações. Um erro de cálculo não era um inconveniente. Significava a Grande Fome de 1315 a 1317, um desastre climático que começou com chuvas torrenciais e colheitas apodrecidas, e terminou com milhões de mortos. Percebe? A previsão do tempo não era um hobby, era uma principal tecnologia de sobrevivência. E o primeiro lugar para onde olhavam era, obviamente, para cima. Eles eram mestres em ler o céu, um provérbio comum na Inglaterra, registrado em compilações como Weather Lore, de Richard Inwards, dizia: céu vermelho à noite, alegria do pastor. Céu vermelho de manhã, aviso do pastor. Direto ao ponto. Eles sabiam que um pôr do sol avermelhado indicava ar seco se aproximando do oeste, sinal de bom tempo. Já um amanhecer vermelho significava que o ar seco já tinha passado e a umidade vinha longo atrás. Era observação pura. Aquelas nuvens altas e finas que pareciam pinceladas no céu, as nuvens cirrus ou caudas de égua, eram um alerta. Elas indicavam a chegada de uma frente de mau tempo, geralmente com chuva ou vento forte, dentro de 24 a 48 horas. Já as nuvens baixas, escuras e pesadas, as nimbostratus, eram um sinal inequívoco. Sem mistério, chuva iminente. A direção do vento completava o diagnóstico. Ventos do sul traziam calor e umidade. Ventos do norte, ar seco e frio. Isso definia o trabalho do dia seguinte. Mas a observação não parava no céu. Ela descia para o nível do solo, para o comportamento dos animais. Eles funcionavam como barômetros vivos. Andorinhas voando baixo, por exemplo, era um dos sinais mais confiáveis de chuva. E a lógica era precisa. A queda na pressão atmosférica antes de uma tempestade força os insetos, seu alimento, a voarem mais próximo do chão. As andorinhas apenas os seguiam. Simples assim. Para comunidades costeiras, pássaros marinhos voando para o interior eram um alarme de tempestades severas no mar. E no campo, os sinais eram diários. Gado deitado no pasto, ovelhas se agrupando de forma compacta ou porcos carregando palha para seus abrigos eram todos interpretados como preparação para o mau tempo. O Tratado Husbandry do século XIII, escrito por Walter de Henley, embora focado em gestão agrícola, reforça a importância de ser um observador atento do ambiente. Era um sistema de alertas integrado à natureza. E essa sensibilidade não era exclusiva dos animais. As plantas também falavam. Eram sensores orgânicos e silenciosos. A pimpinela escarlate, uma flor comum nos campos europeus, era conhecida como o barômetro do pobre. Suas pétalas se fechavam horas antes da chuva, um mecanismo para proteger o pólen da umidade. O conhecimento estava encapsulado em ditados fáceis de lembrar. A pimpinela fecha o olho, a chuva está perto. Outro sinal visual era o das folhas das árvores. Quando o vento que precede uma tempestade soprava, ele levantava as folhas mostrando sua parte inferior, geralmente mais clara. E havia as previsões de longo prazo. Uma colheita excepcionalmente grande de bolotas de carvalho ou bagas no outono era vista como um presságio de um inverno rigoroso. A lógica deles, a natureza se provisiona para tempos difíceis. Percebe? A dimensão. Eles liam a atmosfera, a fauna e a flora como um livro aberto. Poucos conhecem essa parte da história. Se foi novo para você, considere curtir. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais te impressionou. E para mais histórias que você provavelmente não aprendeu na escola, inscreva-se no canal.
Mas essa leitura não era só reativa. Havia um sistema mais estruturado, olhando ainda mais para cima, para o Sol, a Lua e as estrelas. Um anel ao redor da Lua, o halo lunar, era um dos prognósticos mais famosos e precisos. Eles sabiam que aquele círculo de luz significava chuva ou neve nas próximas 24 a 48 horas. E estavam certos. O fenômeno é causado pela refração da luz em cristais de gelo presentes em nuvens cirros altas, as mesmas que precedem frentes de mau tempo. O Sol também dava seus sinais. Halos solares ou os cães do Sol, manchas de luz brilhantes ao lado do Sol, indicavam a mesma condição atmosférica. Esse conhecimento celestial foi então sistematizado nos calendários agrícolas, que eram frequentemente integrados ao calendário litúrgico da Igreja. O intelectual Roger Bacon, no século XIII, chegou a incluir previsões baseadas em astronomia no seu Calendarium, mostrando um esforço para organizar esse saber. E essa integração com o calendário da Igreja abriu a porta para uma outra camada de previsão, que misturava observação e fé. Dias santos se tornaram marcos meteorológicos. O mais famoso talvez seja o Dia da Candelária, em 2 de fevereiro. Um provérbio difundido na Inglaterra e Alemanha dizia: se o dia da Candelária for claro e brilhante, o inverno terá outro voo. Se for nublado e chuvoso, o inverno se foi. É o ancestral direto do Dia da Marmota. Outro exemplo poderoso era o dia de St. Swithun, 15 de julho. A lenda dizia que se chovesse nesse dia, choveria pelos próximos 40 dias. Se fizesse sol, seriam 40 dias de tempo bom. Embora fosse pura superstição, isso tinha um impacto real. Imagine o peso psicológico e a influência nas decisões de uma comunidade inteira, baseados no clima de um único dia. Mas como todo esse conhecimento, dos provérbios às datas santas, era compartilhado em uma sociedade majoritariamente analfabeta? A resposta estava na tradição oral e em ferramentas visuais simples. O principal instrumento era a própria linguagem, provérbios, rimas e histórias. Frases como céu de cavalinha e caudas de égua fazem navios altos carregarem velas baixas, referindo-se a ventos fortes indicados por nuvens cirros. Eram fáceis de memorizar e passar adiante. Era um banco de dados coletivo. As poucas ferramentas eram públicas. Cataventos, muitas vezes em forma de galo no topo das igrejas, indicavam a direção do vento para toda a vila. Não havia termômetros, barômetros ou pluviômetros. A pressão era sentida nos ossos ou vista no voo das andorinhas. A chuva era medida pela lama na estrada e pelo nível do riacho. Era um sistema de alta eficiência e baixíssima tecnologia. E essa onipresença da igreja na paisagem, com seus cataventos e calendários, também se refletia na forma como o próprio clima era entendido. No fim das contas, para o camponês medieval, o clima era uma manifestação da vontade divina. Uma seca prolongada não era um fenômeno atmosférico, era uma punição. Uma colheita farta era uma bênção. Essa era a camada final de interpretação. Diante de uma tempestade devastadora ou de uma seca, a resposta não era científica, era espiritual. Orações, missas e procissões. Santos específicos eram os intercessores para cada problema. Santa Bárbara era invocada contra raios e tempestades. São Medardo, para trazer chuva. As crônicas escritas por monges, que são muitas de nossas fontes, sempre registravam eventos climáticos extremos, mas os interpretavam como sinais de Deus, não como dados meteorológicos. Era a fusão completa entre observação prática e uma profunda estrutura de fé. E essa fusão tinha um impacto brutal e direto na sobrevivência. As decisões de quando arar, semear ou colher não eram flexíveis, eram sentenças. Semear cedo demais arriscava uma geada tardia que mataria tudo. Colher tarde demais expunha a safra a chuvas que a fariam apodrecer no campo. Um erro de cálculo, uma única previsão errada, podia reduzir a produtividade de uma colheita em 50% ou mais. Isso não é uma estatística. É a diferença entre uma família alimentada e a fome. A grande fome de 1315 que mencionamos foi exatamente isso. Uma sucessão de verões frios e chuvosos que o sistema deles não conseguiam prever.
em sua totalidade, com consequências catastróficas. O clima também ditava o comércio. Estradas de lama intransitáveis ou rios transbordando isolavam vilarejos inteiros. A capacidade de ler o tempo era literalmente a principal tecnologia de gestão de risco. Hoje nós usamos seguros agrícolas e logística global para mitigar esses problemas. Eles tinham o voo das andorinhas. Mas esse manual de sobrevivência não era universal. Cada ecossistema tinha o seu próprio dialeto climático. O conhecimento era hiperlocalizado. Comunidades costeiras da Bretanha ou da Inglaterra tinham um folclore inteiro dedicado às marés, aos ventos oceânicos e ao comportamento das áreas marinhas. Sinais que eram inúteis para um agricultor no interior da Alemanha. Lá, eles observavam o gado. Nas regiões montanhosas dos Alpes, a previsão dependia da linha de neve, da formação de nebulosa nos vales. Um provérbio sobre oliveiras na Itália não tinha nenhuma aplicação na Escandinávia. Essa ausência de uma ciência unificada forçou uma adaptação extrema. Cada vilarejo desenvolveu um sistema sob medida, refinado por séculos de tentativa e erro. É o mesmo princípio por trás dos microclimas que agricultores modernos monitoram com sensores. Eles faziam isso com os olhos e a memória coletiva. A questão é, como esses manuais locais, que raramente estavam em livros, chegaram até nós? A resposta está no trabalho de detetive histórico. As pistas estão espalhadas em documentos que não eram sobre o clima. Tratados agrícolas, como o Husbandry, de Walter Henley, do século XIII, dão conselhos que dependem de uma leitura climática implícita. Crônicas de monges, como as de Matthew Paris, registravam secas e enchentes, mas como atos divinos, não como dados meteorológicos. O conhecimento está nas entrelinhas. Compilações posteriores, como The Medieval Weather Book, de 1547, tentaram reunir essa tradição oral. É como reconstruir um software antigo lendo manuais de hardware que apenas o mencionam de passagem. Um trabalho meticuloso, juntando fragmentos guardados em bibliotecas como a British Library. Se você não conhecia essas fontes, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem essa história. Enquanto isso, nos mosteiros de universidades, a previsão do tempo era completamente diferente. Existiam dois mundos. O conhecimento do camponês era empírico, oral e focado na sobrevivência imediata. O do erudito era teórico, escrito e buscava uma ordem cósmica. A previsão acadêmica foi dominada pela redescoberta da meteorológica de Aristóteles no século XII. Intelectuais como Alberto Magno e Roger Bacon tentavam explicar o clima com base nos 4 elementos e exalações da Terra. E, claro, a astrologia era fundamental. Eles acreditavam que os planetas influenciavam diretamente o tempo. É a diferença entre um engenheiro de campo e um físico teórico. Um precisa que funcione agora, o outro que faça sentido no universo. Mas se o conhecimento dos eruditos vinha de Aristóteles, de onde vinha a sabedoria do camponês? A resposta é que ela também vinha dos clássicos, só que por um caminho diferente. Muitos dos provérbios e observações medievais são ecos diretos de autores romanos. Plínio, o Velho, em sua Naturalis Historia, e Virgílio, nas Geórgicas, já haviam documentado o comportamento de animais e os sinais das nuvens. Esse conhecimento sobreviveu de 2 formas: através de textos preservados em mosteiros, como as enciclopédias de Isidoro de Sevilha, e, crucialmente, pela tradição oral. Um ditado camponês do século XIV podia ser uma adaptação direta de um provérbio latino de 1500 anos antes. É como um código open source, passado de geração em geração, adaptado e melhorado por cada usuário sem nunca perder o núcleo original. Uma herança cultural extraordinária. E esse código incluía os sinais mais sutis de todos, aqueles que podiam ser sentidos na própria pele. Eles usavam os próprios sentidos como instrumentos de alta precisão. Um cheiro mais forte vindo de pântanos ou valas era um sinal de chuva iminente, e a ciência confirma. A queda na pressão atmosférica antes de uma tempestade libera os gases presos no solo, intensificando os odores. A audição também era uma ferramenta. Sons que viajavam mais longe, com mais clareza, indicavam alta umidade.
precursora da chuva. E o mais impressionante, a dor. Pessoas com velhas fraturas, reumatismo ou artrite relatavam um aumento da dor antes de uma mudança no tempo. Novamente, a ciência explica. Mudanças na pressão barométrica afetam os fluidos e tecidos do corpo, especialmente em áreas já sensibilizadas. Basicamente, eles transformaram o corpo humano em um barômetro orgânico. Uma habilidade que muitos ainda possuem, mesmo sem perceber. Essa percepção, quase um sexto sentido, não sumiu, mas ficou abafada por telas e algoritmos. O camponês ouvia o corpo, o vento nas folhas, o coachar dos sapos. Nós só checamos o celular. É uma conexão ancestral, uma sabedoria orgânica que a modernidade fez desaprender, trocando a intuição pela conveniência. Talvez a ironia seja que, ao nos isolarmos dessa leitura primária, ficamos mais vulneráveis. Não à fome, talvez, mas a uma cegueira coletiva. Dependemos de sistemas que mal entendemos. O camponês sabia ler o mundo. Nós mal lemos os termos do nosso app. Uma troca de sobrevivência por dependência. Hoje, com satélites e supercomputadores, prevemos furacões, mas entendemos o cheiro da chuva ou o silêncio dos pássaros antes da tempestade. Nosso progresso nos deu precisão, mas tirou a sensibilidade. Trocamos o conhecimento visceral por megabytes de dados e nos gabamos disso. Da próxima vez que checar o tempo, olhe o céu, sente o ar, preste atenção nos animais. Quem sabe não resgatam o camponês ancestral em você? Ou prefere esperar a notificação do celular enquanto a tempestade bate a porta? A escolha é a sua, mas a natureza não perdoa atrasos. Eles previam um tempo porque precisavam, nós porque podemos. Nessa diferença, talvez tenhamos perdido mais do que ganhamos. Um mundo sem ciência, mas com sabedoria. Outro com ciência, mas sem o menor senso de onde pisamos.